Gente, vamos começando os nossos trabalhos? Hoje a gente vai falar, toda a aula aqui a gente tem um tema separado, um tema específico. E hoje nós vamos falar como é que você faz para você arrasar no teu currículo em inglês. E aí eu queria saber o seguinte, pra gente começar trabalhando já, eu queria também conhecer um pouquinho de vocês. Eu queria saber o seguinte, como é que anda essa história do currículo em inglês de vocês? Responde aí pra mim, se você já tem o teu currículo em inglês, sim ou não? É tipo assim, Vânia, eu até tenho meu currículo em inglês, mas ele tá lá daquele jeito, né? Precisando dar uma revisão e é por isso que eu tô aqui. Então bota aí se você tem sim, se você não tem não, e se mais ou menos tá precisando de uma revisão mais ou menos. Bota aí no chat, por favor. E também responde pra mim no chat se você tem o teu currículo em inglês só no Word, se você tem o teu currículo em inglês lá no LinkedIn, se lá no LinkedIn você já tem o teu perfil em inglês, ou se nos dois. Então, ou coloca aí Word, ou coloca LinkedIn, ou coloca os dois, tá bom? Coloca aí. Nossos tópicos de hoje. Primeira coisa, a gente vai falar de estrutura de currículo em inglês. O que tem que ter e o que não tem que ter. É importante a gente entender que o currículo do português e o currículo em inglês, ele não tem tanta diferença, mas tem algumas nuances que nativos americanos ou britânicos costumam colocar nos currículos e que a gente no Brasil não costuma muito. Então eu vou falar disso hoje. Eu vou falar do porquê você não pode, não deve, jamais, em hipótese alguma, usar o Google Translate para fazer o seu currículo. A gente vai falar sério sobre isso aqui hoje. E se você tem o teu currículo feito no Google Translate, hoje é o dia de eliminar isso aí. Vamos falar sobre cover letter, também conhecida como carta de apresentação. Como é que tá? A gente também faz um tempo que eu não procuro emprego. Como é que tá isso aqui no Brasil? As empresas estão pedindo carta de apresentação em português mesmo? Ou a gente só tá mandando o currículo? Na minha época não mandava carta de apresentação, mandava só o currículo. Como é que tá isso aí? Porque lá fora se pede, ok? Nos Estados Unidos, nos países europeus, se pede carta de apresentação, cover letter, tá? Então, eu não sei como é que tá aqui, mas lá fora pede. Então, se você vai fazer um currículo para uma multinacional e a multinacional, o gestor, o diretor, o dono da vaga não for daqui, ele vai pedir essa cover letter, tá bom? Então, e eu vou falar disso também. Olha só, pessoal, o nosso foco aqui hoje vai ser o inglês, tá bom? A gente vai focar em fazer você construir um currículo sensacional em inglês. Evidentemente que você pode pegar o que você vai aprender aqui hoje e pegar o teu currículo em português e dar aquela polida e deixar ele melhor ainda. Vocês podem fazer o caminho inverso, né? Pegar o português se não tiver muito legal e fazer o inglês ficar top também. Eu vou falar também sobre a questão de como é que você cria o teu perfil no LinkedIn. Lá no LinkedIn você não cria um outro perfil em branco. Você tem uma opção lá que você consegue ter a mesma conta, o mesmo e-mail, a mesma senha, só que você consegue ter o perfil tanto em português quanto em inglês, na mesma conta. É só você criando os campos e preenchendo eles em inglês. A gente vai falar disso também, tá? Tem gente que tem dúvida, mas como é que eu faço no meu LinkedIn? Eu apago tudo de português e deixo só em inglês, mas e as empresas brasileiras? Elas vão ver meu currículo, vai estar... Como é que é isso? Tem como criar os dois perfis, tá bom? A gente vai falar disso e o melhor, segura essa. Eu tenho uma coisa muito legal para entregar para vocês poderem fazer download. Eu fiz um guia para vocês poderem baixar um template do teu currículo. E eu fiz um template, sabe aqueles currículos bonitões? Aqueles currículos que agora o pessoal tá fazendo, que é bem bonito, tem os skills, tem uma coluna, um negócio colorido, estrelinha para colocar. Eu separei, acho que são 5 ou 6 templates para vocês baixarem e construírem o currículo de vocês nesse padrão bonitão, que é um padrão aí que
tá deixando o currículo das pessoas mais atraente. Eu não sei se o seu currículo é aquele by the book, bem basicão. Se não for, hoje você vai fazer o teu currículo com um template bem boladão, bem bonito. E melhor do que isso, além dos templates, que você vai poder escolher o template que for mais a tua cara, eu também vou disponibilizar modelo de currículo pronto em inglês e modelo de cover letter, de carta de apresentação pronta em inglês. E o melhor, não é um modelo de um currículo, não é um modelo de uma cover letter. São vários para a tua área de atuação. Por exemplo, se trabalha com finanças, vai ter um currículo lá para o pessoal de finanças. Trabalha com TI, vai ter um currículo para o pessoal de TI. Vai ter engenharia, vai ter um currículo para o pessoal de engenharia. E assim sucessivamente. Tem, nossa, eu nem sei quantos currículos. Vai ter muito currículo com várias áreas para você baixar e só fazer as adaptações de acordo com o teu histórico profissional. Isso é bom ou não é? Bota aí no chat, por favor, também. Se você gostou da surpresa, se você gostou no finalzinho, vai ter aquele link para você baixar o teu guia e fazer o teu currículo. Bora lá, bora começar, gente. Vamos falar um pouquinho, que vocês vão ter que trabalhar também, né? Eu não vou deixar o negócio mastigadinho lá, pronto, para vocês colocarem só o nome de vocês, porque nós vamos ter algumas coisas que a gente precisa entender daquela estrutura que eu também vou disponibilizar. Uma, por conta desses desafios que vocês mesmos mencionaram. Às vezes, Vânia, eu faço meu currículo, eu explico uma coisa que eu faço lá no meu currículo, só que na hora que eu vou converter isso para o inglês, fica esquisito, não dá certo. Não dá mesmo. Por quê? Pelo primeiro item dessa aula aberta que eu preciso falar com vocês, que é o bendito do Google Translate. A pior coisa que tem é fazer currículo no Google Translate. Só que eu posso falar uma coisa? Tão prejudicial quanto fazer o currículo no Google Translate é pedir para alguém fazer para você. Quando a gente não consegue fazer o nosso próprio currículo em inglês, inconscientemente fica uma vozinha no nosso ouvido, buzinando coisa na nossa cabeça, de que a gente não é capaz de, por exemplo, ir se candidatar para aquela vaga. Porque afinal de contas, poxa, você nem teu currículo você fez em inglês, fica aquela vozinha. Pô, nem teu currículo você fez em inglês, você colocou tudo no Google Translate. Ou, pô, nem seu currículo você fez em inglês, você pediu pro João lá fazer pra você. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de começar a fazer o currículo, e mesmo pegando os templates que vão estar prontos, eu preciso pegar aquilo lá e eu preciso entender aquele vocabulário específico da minha área de negócio, da minha área de atuação. Se você estudou inglês durante algum tempo da tua vida e durante a tua jornada de estudos de inglês, você só teve mais contato com General English, que é aquele inglês que a gente aprende um pouquinho de tudo, né? Nome de lugares, cores, nome de comida, essas coisas. A gente acaba não aprendendo vocabulário da área de negócios. E aí, quando chega na hora de usar termo técnico, não tem vocabulário. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem vem primeiro, o currículo? Qual que é o problema do currículo? Falta de vocabulário. Então, na verdade, a gente joga o dado 3 vezes, dá 3 passinhos para trás e vai resolver o problema de vocabulário técnico. Porque da mesma forma que você vai ter que se vender na entrevista de emprego, que você vai precisar explicar o que você faz, o que você não faz, etc e tal. Teve uma aula aberta aqui algumas semanas atrás que foi só sobre entrevistas de emprego. Se alguém estiver procurando emprego aí, estiver passando por entrevistas de emprego em inglês, dá uma procurada nessa aula aqui no YouTube com relação aos desafios e às estruturas que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, Google Translate está proibido. Por quê? Porque isso atrapalha, você se sente um impostor da fluência e isso atrapalha na hora de você desenvolver o teu currículo, te atrapalha na hora de performar numa entrevista ou numa reunião, porque vai te faltar vocabulário. Então, joga o dadinho, vai trabalhar vocabulário técnico. Qual é o vocabulário técnico que você não conhece em inglês? Então, você precisa estudar conteúdo de vocabulário técnico da tua área, tá bom? Anota aí, esse é o primeiro passo. Pô, tá me faltando vocabulário técnico da minha área. Esse é o primeiro passo.
Número 2, os templates que eu vou disponibilizar no final vai ter muito vocabulário técnico. Não vai ficar baixando o currículo errado, né? Por exemplo, você é de engenharia, vai baixar o currículo de finanças. Não precisa, né? Não vai perder seu tempo baixando os currículos errados. Baixa o da tua área e foca naquilo lá. Foca em estudar o que tá lá, tá bom? Segundo ponto, vamos falar um pouquinho de estrutura de currículo para o teu currículo ficar bem lindão. Como eu comentei, no final da aula eu vou disponibilizar os templates para você fazer um currículo bonitão, os modelos de currículo dividido por área de negócio, área de conhecimento, né? Por cargo, função, e as cartas de apresentação que são importantes. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da estrutura do teu currículo, porque quando você chegar lá e pegar o arquivo, você vai ter que montar e fazer as suas adaptações. Gente, primeira coisa, primeira parte do currículo, personal details, né? Contatos pessoais, dados pessoais. Básico do português, né? Isso é muito básico, mas eu vou passar rapidamente os pontos para não esquecer de nada. Então, nome completo, e-mail, telefone, onde mora. Se a vaga necessita carteira de motorista, você coloca a categoria. E se você tiver LinkedIn, pelo amor de Deus, coloca o URL do LinkedIn lá no teu currículo. Isso é muito importante. As empresas cada vez mais estão fuçando as redes sociais das pessoas. Então, vai lá, coloca o URL, o endereço do teu LinkedIn no teu currículo lá em cima no cabeçalho. A maioria das pessoas não coloca o URL do LinkedIn no currículo. Você está perdendo uma grande chance de fazer o recrutador conhecer mais sobre você. Hoje em dia não tem forma melhor de conhecer as pessoas do que fuçar, stalkear a rede social das pessoas. E aí, cuidado, porque o LinkedIn, ele faz uma URL padrão lá. Sei lá, linkedin.com / sei lá o que, e aí tem um nome, tem uns códigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquilo lá é horrível, vai ficar o URL desse tamanho aqui. O que você vai fazer? Você vai criar uma URL personalizada para você. Por exemplo, o meu é Vânia Paula Coach, é linkedin /com /Vânia Paula Coach. Você pode fazer isso e no final eu também vou disponibilizar o guiazinho para você fazer isso. É bem simples, mas quem ficar meio perdido, lá no final, no guia, vai ter como é que você cria a tua URL personalizada, para não ficar aquela URL horrorosa, horrível, desse tamanho, e que mostra um pouco de relaxo também, né? Você não teve nem o zelo de fazer uma URL própria personalizada sua, isso demonstra também. Depois que você colocar o seu personal details, work experience, a sua experiência de trabalho, lista as empresas onde você trabalhou, por ordem cronológica, pelo amor de Deus, começa pela mais recente, vai indo para as mais antigas e, por favor, não coloca só o ano não que você trabalhou, Senhor Deus, coloca o ano e o mês, pelo menos, tá bom? Porque um ano tem 12 meses, às vezes as pessoas colocam 2018 a 2018, trabalhou quanto tempo nessa empresa? Né? Um mês, 2 meses, 12 meses? Põe um mês, se não tiver mês. Nome da empresa, tempo de trabalho e relatar o que você fez lá. Resumo das suas tarefas, suas responsabilidades e as suas habilidades. Uma dica importantíssima. Na parte de responsabilidades e habilidades, qual que é o problema também, né? A gente cria um currículo, salva ele e vira um atirador de elite, né? Sai tá tirando pra tudo quanto tá lado com aquele currículo. A gente precisa entender que algumas vagas vão ter alguns requerimentos mais específicos. E às vezes, em um trabalho específico, você tem aquela habilidade e aquele conhecimento. Então coloca, por favor, a habilidade que é requerida para aquele trabalho que você está aplicando. Diferencia teu currículo. Education, a mesma coisa que eu falei do Work Experience, você precisa colocar o Education por ordem cronológica, começando no mais recente, o nome da escola, data de início, data de fim, né, ou se ainda está cursando. E aí eu tô falando de graduação, pós-graduação, né? Na parte de Education, você não coloca os cursos extras que você fez, você coloca graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Personal Statement.
essa parte aqui quase ninguém... Eu queria saber o seguinte, coloca aí quem tem uma apresentação pessoal no currículo. A apresentação pessoal é um parágrafo introdutório que você vai vender teu peixe. Lá nos templates, eu vou disponibilizar para você uma série de parágrafos introdutórios para cada área, né? Finanças, RH, para cada função. Essa apresentação, esse parágrafo introdutório, ele tem um frameworkzinho, tá bom? Não é só para você escrever, eu sou linda, loira, do olho azul e trabalho 25 anos, não. É um parágrafo que você precisa usar para chamar a atenção do pobre do recrutador que tem 488 mil currículos para analisar além do teu. Facilita a tua vida. Coloca um personal statement bem tipo, a pessoa vai ler e vai falar, ela vai querer continuar lendo o teu currículo. Isso é bem legal. Próximo item, competências and skills. Olha só, muita gente negligencia essa parte do currículo. Muitas vezes porque a gente fala assim, é tão difícil falar da gente mesmo, né? Sabe aquela história de, fala pra mim quais são seus pontos fortes, quais são suas qualidades. Aí as pessoas ficam... mas é tão difícil a gente falar da gente mesmo, né? É muito importante que você destaque no formato de bullets, marcadores, todas as competências e habilidades comportamentais ou técnicas que você adquiriu e que principalmente dão match com aquela vaga que você está aplicando. Além de ser uma forma resumida da empresa olhar direto, porque primeiro, a empresa ela vai fazer um scanner, né, do teu currículo. Depois ela vai entrar no detalhe. Personal statement, skills, são formas de você facilitar essa leitura escaneada do recrutador. Quando ele tá lendo o teu personal statement, quando ele tá lendo os teus skills, ele já vai encaixar serve, não serve. Essa estrutura facilita essa leitura escaneada do recrutador que vai decidir se vai continuar ou não entrando e dando detalhes ali no teu currículo. Não, a empresa não tem que ficar vendo o teu currículo em detalhe, você que tem que facilitar a vida dele. Próximo item. Quem é que faz trabalho voluntário ou já fez trabalho voluntário? Coloca aí. Você pode colocar os trabalhos voluntários como activities. Activities. Você acrescenta, se você fez trabalho voluntário, é interessante colocar sim, tá? Mencionar os trabalhos voluntários e atividades extracurriculares que você possa ter feito na época da faculdade, de repente. Tudo vai depender muito do cenário que você tá. Por exemplo, né? Às vezes a pessoa fica desempregada há bastante tempo. A empresa quer saber o que você ficou fazendo nesse tempo, né? Que você ficou desempregado. Mencionar trabalhos voluntários é uma boa forma também de mostrar para a empresa que você estava ativo. Como é que eu coloco isso em inglês? Vai ter lá nos templates, mas no currículo você cria uma seção Activities que funciona bem. Courses and Work-Related Trainings. Quer dizer, cursos que você fez, aí sim, entre os cursos diversos que você fez e os treinamentos que você fez relacionados ao teu trabalho, por exemplo, enquanto você estava trabalhando. Quando eu estava trabalhando na empresa XPTO, tive que ir lá para a Alemanha fazer uma reciclagem de não sei o que, coloca nessa área. Então, todos os cursos que você tem, você coloca lá. Fiz intercâmbio, coloca lá também. E curso de inglês, onde é que entra? Eu posso falar uma coisa sobre curso de inglês que você vai colocar no currículo? Olha só, essa área de Courses and Work-Related Trainings, ela é específica para cursos que você fez da tua área, que corroboram para o profissional que você é hoje. Curso de idioma, cursos livres, isso, exceto o intercâmbio, que o intercâmbio ele sempre vai ter um peso um pouco diferente por você estar fora do país, por um tempo e tudo mais. Curso de idioma é irrelevante, porque o que vai importar não é se você tem um diploma ou não. O que vai importar é o quão proficiente você é ou não naquele idioma. Você vai ter uma área separada no teu currículo, que você vai chamar de languages,
ir lá, que vai estar nos templates, que eu vou disponibilizar no final dessa aula para você poder baixar. E lá você vai especificar quais languages você fala e qual é o nível de proficiência em cada uma delas. Normalmente, o pessoal, lá nos templates vai estar como é que o pessoal costuma colocar. Você pode usar os modelos que vão estar lá no template, ou se você quiser digitar, você também pode colocar qual é o nível que você tá. A1, A2, B1, B2, C1, C2. É muito legal, principalmente se esse currículo for para multinacional, você mencionar o teu nível de acordo com o CEFR. Se você não tem noção do que eu tô falando, Vânia, what the hell você tá falando? Que A1, A2, B1, B2, é porque você não tava aqui semana passada, aí eu vou puxar a tua orelha. Vamos lá, olha só, na aula passada, e eu não vou ficar entrando no detalhe aqui da aula passada, eu falei sobre nível de proficiência, como é que você mede qual que é o teu nível, por que é importante fazer um teste oficial, blá, 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 blá. Continuando, depois de courses, aí eu falei de activities, falei de courses, e aí vem a tal da pro currículo, ok, fechou, tá bom? Você vai finalizar aí, a ordem adequada vem primeiro. Courses and Work-Related Trainings e depois, por último, Activities, que vão ser os seus trabalhos voluntários, tá bom? Os trabalhos voluntários ficam por último. Vamos para Cover Letter. Como eu já comentei, em outros países é muito comum você precisar enviar o teu currículo junto com a Cover Letter. É uma carta de apresentação, vai ter de 3 a 4 parágrafos. Ela é muito usada para você explicar porque você é o profissional adequado para aquela vaga. É uma forma de você se vender antes da entrevista. Quando eu disponibilizar os templates das cover letters, é muito bacana você pegar elas, pegar o vocabulário técnico que vai ter lá, que talvez você tenha dúvida, usar aquele vocabulário para você poder modelar e fazer o teu, mas é muito bom que você escreva e seja íntegro com as suas próprias habilidades. Não vai inventar coisa, pelo amor de Deus. E outra coisa, tenha em mente que a cover letter possivelmente você vai precisar revisar ela para diferentes oportunidades, tá? Principalmente porque algumas oportunidades, embora... engenheiro mecânico. Só que aí você trabalhou como engenheiro mecânico em um monte de empresas. Você trabalhou em vários setores como engenheiro mecânico. Só que essa vaga que você está aplicando é uma vaga para uma empresa do ramo automotivo. E você, por um acaso, trabalhou como engenheiro mecânico. Eu tô chutando aqui, tá? Que tem engenheiro mecânico no ramo automotivo, tá? Não sou da área de RH, tá, gente? Só tô fazendo uma interpretação. Na tua carta de apresentação, você precisa mencionar isso. Inclusive, tenho experiência na área do setor, no ramo automotivo, trabalhei X tempo na empresa XPTO e fiz tal coisa. Então, não é um engenheiro mecânico qualquer que tá chegando aqui. Opa, peraí, é um engenheiro mecânico com background no setor automotivo. Então, vamos recapitular, só pra gente fechar os nós e os pontinhos. A gente começou falando da importância de não usarmos o Google Tradutor, porque quando eu uso o Google Tradutor, eu estou correndo o risco de, número 1, traduzir as coisas todas erradas, ao pé da letra. Não é vocabulário técnico, não é vocabulário adequado. Número 2, eu acabo me sentindo um impostor da fluência. Por quê? Porque na verdade, eu não traduzi o meu currículo, né? Eu não criei meu currículo, eu copiei e colei. E aí, no final das contas, pô, será que esse termo que eu coloquei no meu currículo tá certo? Na hora da entrevista eu vou ter desafio para falar. E aí, falando de vocabulário, né, voltando até um passo antes, poxa, se tá me faltando vocabulário técnico da minha área especificamente, o que eu preciso fazer? Número 1, eu preciso assistir as lives daqui do canal, porque teve uma live que eu fiz há umas 2 semanas, mais ou menos, e todas as lives vão ter reprise, só que a reprise demora um pouco para sair, tá, pessoal? Por que a reprise demora um pouco para sair? Porque essa live, em geral, como ela é ao vivo, ela dura bastante tempo, 1h30, mais ou menos, 1h30, a gente fica aqui, bate papo, tira dúvida. A reprise, a gente edita e corta para deixar ela mais curtinha, para vocês pegarem mais rápido. Então demora. Dá trabalho,
Dá muito trabalho. Então, fica ligado nas lives aqui no ao vivo para você pegar tudo. Além dessa questão da tradução do tradutor e do impostor, a gente precisa entender o que o currículo, como que o currículo precisa estar bem estruturado. É importante ter um template de currículo também bem bacana, especialmente que o pessoal está usando lá fora. Além disso, para ajudar nessa questão do vocabulário, que eu quero que você já faça o teu currículo hoje mesmo, a gente vai disponibilizar aqui para você baixar o teu currículo, o modelo do teu currículo por área de atuação, mais a cover letter, que é a carta de apresentação. Falando de cover letter, a gente falou de ter uma cover letter diferente para cada situação, para cada vaga que você for aplicar. Uma coisa importante, digamos, você vai baixar os currículos que eu vou disponibilizar daqui a pouco, tem vários de várias áreas de atuação, mas digamos que você baixou um lá e você faz uma coisa muito específica e você não encontrou o vocabulário lá, fala, poxa vida, essa coisa aqui que eu faço, essa atividade que eu faço, ela é bem específica, eu não consegui achar como dizer isso em inglês. O que você vai fazer? Você vai entrar no LinkedIn, vai pesquisar, vai colocar o teu LinkedIn em inglês, vai lá na opçãozinha, acho que você clica na sua foto, aí vai em configurações, languages, você clica lá, bota inglês, porque vai melhorar a pesquisa. Você vai lá no campo de pesquisa, sabe quando você quer achar alguém na rede? Você vai lá e bota o nome da pessoa? Pois é, você vai lá onde você iria colocar o nome da pessoa e você coloca o nome da função que você quer. Por exemplo, engineer, né? Eu sou engenheiro, engineer, coloca lá, engineer. Do lado, você coloca, na parte de conexões, você coloca de segundo grau para cima, que primeiro grau vai achar só quem está relacionado com você, talvez não ajude. E coloca o país. Você pode colocar Estados Unidos, você pode colocar Reino Unido, você pode colocar o que você quiser lá. Coloca um país fora do Brasil. Ele vai mostrar vários currículos de vários engenheiros, adivinha, em inglês. Aí você vai lá, lê os currículos das pessoas e vê os termos que estão te faltando técnico para você poder modelar o teu currículo. Essa é uma forma de você usar o inglês da vida real sem ficar traduzindo. E é uma excelente forma de você aprender vocabulário também, específico da tua área. Ah, Vânia, eu tô com vergonha. E quando a gente acessa o perfil das pessoas no LinkedIn, mostra que eu acessei. Tem uma opção lá que você desabilita, porque as pessoas tudo acham desculpa. Ah, eu não vou fazer isso não, porque as pessoas vão ver que eu acessei o perfil delas. Oh, Deus, vai lá e desabilita a opção. Para de inventar desculpa e faz esse currículo hoje. Ah, uma coisa legal que você pode fazer no LinkedIn também, além de você fazer a pesquisa por cargo, né, ir lá e procurar o cargo que você quer, você também pode pesquisar por empresa. Por exemplo, eu quero trabalhar na área de TI, na área de administração de banco de dados. Onde você vai procurar currículo? Que empresa que é legal você procurar por currículo? IBM. Poderia ser IBM, mas melhor do que IBM é a Oracle! O Fábio me ajudou, é isso aí, Fábio. Muito bom! A Heineken vai pra você. Quando você me encontrar por aí, pode cobrar que a primeira rodada é minha, tá bom? Finalizando essa parte do LinkedIn, que também é uma ótima ferramenta, não só para você ficar curtindo postagem lá, mas para você usar os melhores currículos, pega currículos de pessoas que você percebe que tá bem preenchido, que tá bem estruturado. Ali você vai tanto deixar o teu currículo real, do mundo real, com coisas atuais, com vocabulários técnicos atuais, como você também vai aproveitar e vai aprender vocabulário da tua área. Formas diferentes de dizer coisas que o tradutor não vai ajudar você. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Dúvidas, perguntas? Agora vamos colocar a mão na massa, né? Qual que é o link para você poder baixar? Bora lá! Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí no chat. Coloca no chat também, vou disponibilizar o link. Coloca no chat também o que foi bacana daqui, qual foi o insight que você teve, o aprendizado que você conseguiu ter, que você vai levar para colocar em prática ainda hoje, coloca aí. E para vocês fazerem o download desse guia que eu tô falando para vocês, é só acessar
www.naçãofluente.com/currículo, faz o download dos seus currículos, preencha suas cartas de apresentação e bora começar a trabalhar, porque eu quero ver esses currículos todinhos em inglês hoje. E digo mais, e digo mais, e digo mais, e digo mais. Quem fizer currículo hoje, tá? Vocês estão falando que fizeram. Quem fizer o currículo, eu desafio a tirar uma fotinho e marcar a gente lá no Insta. É @naçãofluenteoficial. Marca a gente lá no Insta, ó. Missão dada, missão cumprida, currículo em inglês, agora é pra cima. E se vocês tiverem alguma dúvida também de algum termo, alguma coisa, se vocês quiserem mandar inbox pra gente em algumas das redes sociais, pode mandar, pode colocar nos comentários, enfim. Faz um sinal de fumaça, fala alguma coisa que a gente dá um jeito de ajudar você para você desencantar esse currículo em inglês ainda hoje e não terminar o ano antes de resolver essa pendência, deixar esse currículo show de bola. Muito bom, galera, foi muito bom estar aqui com vocês nesta tarde de terça-feira. Semana que vem tem mais aula aberta. Aparece aqui na terça-feira às 3h33 que a gente se vê. Valeu, galera, boa tarde e até a próxima!